O próximo, aqui temos o matemático, que vão envolver 3 níveis diferentes de governo. A diretora Alessandra Dávila, com uma experiência aqui federal. A senhora Maria do Carmo, que além de ser presidente da Associação Brasileira de Coabs, é da Agência de Habitação do Estado do Mato Grosso do Sul, e a professora Margarete Uemura, do Instituto Polis, com algumas experiências locais do município de São Paulo. Então, para não mais nos alongarmos, abro o microfone para a senhora Alessandra. Por favor, pode começar, Alessandra. Estamos aí? Estamos. Oba. Bom dia a todos, né? Agradecer aí o convite da GIZ, parabenizar pela iniciativa dessa troca de experiência, que até nos surpreende em relação a algumas similaridades, né? Tanto da forma de implementação quanto dos desafios encontrados, apesar de tantas diferenças aí entre as realidades urbanas da Alemanha e do Brasil, né? Próximo, por favor. Bom, eu acho que eu vou fazer uma apresentação sobre o programa de urbanização de assentamentos precários, né? Que ele é em nível federal, ele é a partir de um financiamento federal para os estados e municípios implementarem, né? Só que antes de entrar no programa, é interessante a gente ter um panorama em relação à nossa rede de cidades, enfim, e a heterogeneidade que a gente tem em relação aos portes de cidade, né, em relação às capacidades administrativas que a gente tem, diferenças entre os nossos municípios, né, e também como que a gente se organiza em termos de competências. A habitação, ela é de competência comum, ou seja, dos 3 níveis da federação, mas a regulação de uso do solo, né, toda a parte voltada às políticas urbanas propriamente dita, né, de desenvolvimento territorial, elas são de competência municipal, né? Então, a gente tem aí um financiamento federal com essa competência municipal, mas esses financiamentos disponíveis federais impactando diretamente as prioridades, né, em relação ao que será desenvolvido e ao que será implementado em nível local, né, tanto com o que a gente considera transferências obrigatórias, transferências voluntárias, né, e aí tem toda uma discussão paralela em relação à capacidade de investimentos do nível subnacional, né, e por isso essa dependência também desse financiamento federal. Próximo, por favor. Bom, e aí a gente entra nos 2 grandes desafios, né? A gente divide as necessidades habitacionais entre a necessidade de produção de novas moradias e a necessidade de concertação dos territórios, né? Então, quando a gente entra na questão da inadequação habitacional. O Felipe, no início da fala dele, ele pontuou muito bem os nossos desafios em relação à produção habitacional, né? Aí nós estamos falando de produção de novos territórios, nós estamos falando de, muitas vezes, produção de bairros inteiros e, às vezes, até de quase duplicação aí de cidades com grandes empreendimentos habitacionais. A gente teve, na última década, no Brasil, um programa de grande porte, de grande eficácia, né, chamado Minha Casa Minha Vida, que está chegando aí aos quase 6 milhões de unidades contratadas, né, e uma parte delas considerável para mais baixa renda, e aí empreendimentos subsidiados e que teve diferenças muito grandes no território em relação a como que isso foi apropriado pelos municípios, né? A gente teve uma contratação que era federal, né, diretamente com o setor privado,
mas toda a aprovação dos projetos, a regulamentação em relação aos parâmetros, isso tudo, né, no Brasil é em nível municipal. Mas para isso a gente foi ao longo do próprio programa, né, por conta de algumas questões, algumas distorções que foram acontecendo, a gente começou a determinar isso cada vez mais em nível federal, né? Então, isso nos trouxe bastante desafios em relação à sustentabilidade desses territórios, né? E isso é uma das questões que a gente está vendo aí, revendo tanto nos programas federais como aí em discussão com a própria GIZ, né? De como fazer, né, a intervenção e a requalificação, às vezes até desses espaços que já estão instalados e como aprimorar o programa para as próximas, né, as próximas intervenções, os programas de produção habitacional federais, né? E por um outro lado, a gente tem os programas que intervêm na realidade, que é onde a gente consegue manter as famílias onde elas já estão morando, né, mas mudando a qualidade de vida, enfim, as condições de moradia daquela família. E a gente tem aí, muito notadamente, 3 questões de intervenção, que são tanto a segurança na posse, que é uma questão importante aqui no Brasil, o tamanho da irregularidade fundiária que a gente tem no nosso território, a questão da falta de infraestrutura, a gente ainda não tem estamos ainda muito longe, infelizmente, da universalização da infraestrutura, então a carência de infraestrutura é o nosso principal fator de inadequação da moradia, né? E a gente tem a inadequação da casa em si, ou seja, casas precárias, casas autoconstruídas com diversos tipos de inadequação edilícia, né? E isso a gente olhando para as unidades em si, mas olhando também, e aí a gente está falando dessa inadequação de 7 milhões de famílias, né? Quando a gente olha para a carência de infraestrutura, e quando a gente olha para o território propriamente dito, e aí falando das favelas, das grandes comunidades, dos que a gente chama dos grandes assentamentos precários, né? O número que a gente tem é de 3,2 milhões de famílias. E ainda, apesar de ainda ser um número grande, é um número bastante subestimado, né? A gente sabe que tem muito mais e tem muitas diferentes formas de precariedade que não são captadas por esse número, né? Então, assim, uma das questões que a gente precisa enfrentar quando a gente está falando dessa precariedade, até pelo tamanho territorial e da população brasileira, é a diversidade que a gente encontra em termos de precariedade no país. Pode passar, por gentileza? Bom, e aí trazendo alguns exemplos, né, do que a gente considera territórios precários, né, e mostrando um pouco dessa diversidade. Então, a gente tem desde que a gente chama das grandes favelas, né, muito presentes, por exemplo, na região sudeste do país, em que a gente está falando de um adensamento muito grande, a gente está falando de uma necessidade de abertura de vias para a integração urbana. Bom, então a gente tem aí também os grandes assentamentos irregulares, né, que além da irregularidade fundiária, também não tem tanto essa questão da densidade, mas tem uma carência de infraestrutura e de equipamentos públicos também muito presente, muito forte. A gente tem realidades, inclusive, de grandes produções habitacionais que houveram aí na década de 70 no país, com conjuntos habitacionais de infraestrutura incompleta e que se degradaram, né, e muitas vezes formaram até novas favelas, novos assentamentos irregulares. E a gente tem, nos grandes centros urbanos, uma precariedade na própria área central, por meio de cortiços, de habitações subdivididas, alugadas a preços muito altos, enfim. Então, o principal aqui é mostrar a diversidade de precariedade que a gente considera quando a gente está falando de uma urbanização, quando a gente está falando de um assentamento precário, né? Então, o programa ele tem essa realidade para
enfrentar. Pode passar, por gentileza? E aí, como que o Programa Nacional vai tratar essa realidade? Ele se propõe a ser um cardápio flexível, né, de uma implementação em que o ente local, tanto o Estado quanto o município, né, podem se servir desse repasse para, no diagnóstico das precariedades locais, poder achar a solução mais adequada, né? A proposta do programa é que eles sejam intervenções integradas, né? Então a gente não vai olhar somente para a questão da infraestrutura, da urbanização, a gente vai olhar tanto para a questão urbana, o projeto vai olhar, né? Tanto para a questão urbana quanto para a questão habitacional, fundiária, social e ambiental, né? A proposta do programa é que o projeto seja desenvolvido de forma participativa, ele tem um componente social bastante importante, né? E esse trabalho social, apesar das diretrizes federais, em relação não só à participação no projeto, mas a se ter também ações comunitárias em termos do desenvolvimento social, assim como nós também o trabalho social teve formas de apropriação por parte de intervenções foram feitas de forma participativa e outras que, na verdade, também a gente teve intervenções que foi feita a partir somente da equipe técnica de dentro do corpo do executivo local, né? Então, todo o cardápio que a gente disponibilizava, e mesmo esses itens obrigatórios, como era o caso de sanar todas as precariedades, que é o que a gente chama da urbanização integral, né? Que muito parecido com o programa alemão também, configura uma poligonal e fala: aqui dentro eu vou olhar para todos os aspectos que precisam ser sanadas, essas precariedades, precisam ser consertados nesse território, né? Então, para poder sanar essas precariedades, esse cardápio ele é bastante flexível. Então, a gente está falando tanto de obras de mobilidade, a gente está falando de obras de saneamento. Eu acho que isso é uma diferença muito grande em relação aos dois programas. Aqui a gente tem um componente de infraestrutura bastante forte, porque isso é uma questão ainda muito grande, né, das nossas cidades, a falta de infraestrutura. Então, esse programa, o principal componente dele é voltado para a implantação de infraestrutura, né? A gente tem também essa questão da irregularidade muito forte, então a regularização fundiária entrando como um componente obrigatório dessa intervenção, né? E a gente também tem um componente ambiental fundamental, até porque uma parte considerável desses assentamentos eles estão exatamente em áreas ambientalmente frágeis, né? Ou que as áreas relegadas aí pelo mercado, né? Então a gente vai ter uma concentração de assentamentos precários em áreas de encosta, em áreas de beira de rio, né? Em áreas de manancial. Então, assim, o componente ambiental ele entra de uma forma importante com recuperação de áreas degradadas, mas com o avanço da legislação brasileira em relação ao direito à moradia, entendendo que não há de se falar, né, mesmo em áreas de manancial e nessas áreas de poluição ambiental dessas famílias, às vezes só de lugares específicos em que realmente não se é possível consolidar, e entendendo a própria urbanização como um componente de mitigação ambiental, né? Porque nós estamos falando muitas vezes de áreas e que estão com esgoto a céu aberto, esgoto indo in natura diretamente para o rio. Então, a gente tem um componente ambiental forte a ser mitigado pela própria implantação da infraestrutura, né? E a gente ainda tem esse desafio nas periferias até antes de conseguir
avançar aí em algumas questões, digamos, mais sofisticadas em relação a como se tratar aí, né, questões de meio ambiente, quando a gente ainda está falando de áreas que não tem esgoto, que não tem água, né, não tem distribuição de água. Muitas vezes a distribuição de energia é feita de forma irregular, que a gente chama de gato, né, ou seja, se puxando da rede geral da distribuição de energia. Então, uma parte considerável dessas intervenções vai estar lidando com essa realidade, vai estar lidando com esse quadro, né, para poder trazer esses aceitamentos para um nível de formalidade, para um nível de infraestrutura, um patamar acima, né? Então, ela vai passar pela fase de diagnóstico, de concepção e de execução, que é feita a partir das diretrizes federais, mas desenvolvido pelos entes locais. E aí é que a gente entra numa discussão sobre capacidades administrativas, que é fundamental, né? E aí, até por essas duas, né, assim, as causas e efeitos em relação de dois programas que se organizaram federativamente de forma bastante diversas. O de produção habitacional com uma centralização muito maior em nível federal, em termos de diretrizes, em termos de contratação, forma de implantação. Isso trazendo, em muitos casos, um descolamento em relação às realidades locais, mas trazendo uma efetividade, né, em termos de entrega, em termos de resultado muito alta, exatamente porque lidando com uma estrutura federal, né, e aí no nosso caso, o nosso principal parceiro de implementação, né, aí a Caixa Econômica Federal, então deles fazendo essa contratação em massa e chegando a resultados muito rápidos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, por outro lado, um outro programa que considera essa divisão, né, de competências federativas, delega ao ente público local esse projeto com uma cesta bastante flexível, então, podendo se adaptar às diversas realidades brasileiras, mas que, ao mesmo tempo, sofreu aí um tanto em relação à velocidade de implementação, né, a disparidade em relação a como se seguir essas diretrizes federais, por exemplo, da participação social, por exemplo, da integralidade, né, da intervenção em relação às precariedades, por conta da diferença muito grande que a gente tem em relação às capacidades administrativas, né? Esse programa, a gente tem esse programa de urbanização, ele se inicia em nível federal nos anos 2000, financiamento externo, com financiamento do BID, né? Num momento quase como um projeto, naquele primeiro momento quase como um projeto piloto, né? Então a gente tem aí 120 intervenções no país, mas que lançam de forma de implementação e de forma de intervenção nesses territórios. E aí nós tivemos um ciclo de investimento grande a partir de 2007, né, com um programa de aceleração do crescimento, enfim, federal, que colocou a infraestrutura urbana dentro da matriz de infraestruturas para o desenvolvimento do país. E aí a gente teve um ciclo de investimentos que ainda não se concluiu exatamente por essa dificuldade, né? A gente ainda tem obras em andamento que foram selecionadas entre 2007 e 2010, né? Então, a gente hoje tem um total de 661 operações, né, que cumpriram aí esse ciclo, muitas delas, né, aproximadamente metade delas ainda em fase de conclusão, né, e que beneficiando aí, quando todas se concluírem, 1,6 milhão de famílias, e isso representou um investimento de 21 bilhões de reais, né. Então, a gente quis trazer essa diferença de implementação em termos federais e como as diferenças de impacto também que isso pode ter, tanto no território quanto na eficácia do programa. E aí, por último, eu vou deixar uma provocação aí para o debate,
que é em relação, né, se a gente está lidando ainda num estágio que a gente tem que ter, né, trazer dignidade para as famílias, a gente ainda está falando de mitigação de impactos urbanos e ambientais, né? A gente está falando ainda de uma redução da pressão por expansão urbana quando a gente consolida esses territórios aonde eles estão, né? Então, se a gente, né, nesse nível de discussão, será que a Smart City no Brasil não é a favela urbanizada, né? Será que a gente não precisa lidar com essa realidade primeiro, sem prejuízo de incorporar tecnologias, mas incorporar essas tecnologias para lidar com essa realidade, né, e não só pelas tecnologias em si, né? Então, deixando aí essa provocação para o debate e agradecendo aí a atenção. Muito obrigado, Alessandra. Para essa primeira explanação da parte federal, né? Interessante essa diferenciação muito de informal e formal, né? Talvez uma coisa, uma legislação fundiária, isso em inglês a gente chama de land tenure, né? Não sei como é que está a tradução, mas esse tenure para a gente é um grande desafio, que talvez lá não seja tão grande. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem desafios paralelos, muitas vezes com níveis diferentes de abordação, de níveis diferentes, mas são desafios que são parecidos. Muito obrigado. A próxima palestrante, então, a Maria do Carmo, por favor, aqui o seu último slide, Alessandra. Então, a Maria do Carmo, para não nos atrasarmos mais. Essa oportunidade e dizer que é uma satisfação poder compartilhar essa experiência que nós estamos trabalhando numa aldeia indígena. Um dos pontos que é importante ressaltar é que no estado do Mato Grosso do Sul, pode ir próximo slide, nós temos a segunda maior população indígena do estado, do Brasil. E essa população indígena, muitas vezes, ela tem saído das aldeias. O próximo slide, Daniel, isso. Ela tem saído das aldeias e ela acaba... Volta, isso. Ela está indo e fica na periferia dos municípios. Aqui em Campo Grande, nós temos uma área que foi adquirida pelo governo do estado em 2002. E ela contemplou 70 famílias indígenas que estavam exatamente nessa situação que a gente chama de desaldeados, porque eles vêm para a área urbana, né, dos municípios e ficam desaldeados. Eles não ficam, inclusive, não são assistidos oficialmente pela FUNAI, porque a FUNAI só os assiste quando eles estão na aldeia. Então, em 2002, o governo do estado comprou uma área de 139 mil metros quadrados. Essa área, inclusive, é uma área rural, mas como a gente vai poder ver no próximo slide, ela é contígua à área urbana. Foram feitas, na época, 70 unidades habitacionais e uma OCA. Essa OCA, inclusive, projetada para que fosse preservada a cultura indígena, onde eles fizessem a sua reza no formato, de acordo com a cultura da comunidade. Durante esse tempo, essa área era uma área muito grande, e quando, em 2015, nós identificamos que se instalou um assentamento precário dentro daquela área, que é uma área rural, contígua à área urbana, mas ela acabou recebendo a denominação de aldeia, exatamente porque lá morava uma comunidade. Então, ela passou a ser conhecida como Aldeia Água Bonita. E, então, em 2018, nós vimos a oportunidade de inscrever no PNHR. E foi o que nós fizemos. Nós inscrevemos essa proposta dentro do programa Minha Casa Minha Vida, no PNHR, uma proposta para trabalhar essa comunidade que tinham lá, além das 70, mais 130 famílias morando numa precariedade muito grande. O projeto foi selecionado e a GEAB, então, decidiu,
a GEAB entrou como entidade organizadora, optou por uma forma, que é a forma que eu vou apresentar, de autoconstrução, com essas famílias desaldeadas que moravam na própria comunidade, mas trabalhando a qualificação profissional. Então, foi feita uma parceria com a FUNSAT, e nós contratamos instrutores, orientadores de pedreiro, pintor, de todas as áreas, eletricista, encanador, e a comunidade se dividiu, eles foram sendo treinados, estão ainda já em fase final, e ao final do processo, todos vão receber um diploma, inclusive com carga horária supervisionada, de tal maneira que isso qualifica muito para o mercado de trabalho. Então, próximo slide. Próximo slide, isso. Então, nesse slide, a gente consegue enxergar claramente a proximidade com a cidade. Então, você tem aí, mostra aí no slide a divisão do perímetro urbano, a cidade consolidada. Imediatamente, contíguo à cidade consolidada está a primeira fase do projeto, que foi feita em 2002. Essa área verde é uma área de reserva, essa área é obrigatoriamente preservada, e no canto de lá onde está a seta mostrando o local atual do projeto, é onde se formou, na verdade, um assentamento subnormal, com condições muito precárias de moradia, e foi aonde a gente decidiu desenvolver esse projeto. Só que nós tivemos uma preocupação muito grande de trazer para essas famílias um componente que gerasse sustentabilidade quando nós acabarmos, quando essas famílias receberem as casas, exatamente porque eles vieram de comunidades indígenas e não tem exatamente um preparo da sua qualificação de mão de obra para seu sustento posteriormente, é que nós, então, decidimos fazer essa qualificação de mão de obra. Eu vou apresentar a seguir um pouco a situação da moradia onde eles estavam trabalhando. Pode passar o próximo slide. Essa ainda é uma foto da situação do projeto. Então, nós fizemos, por exemplo, um barracão de obra, e que a gente está chamando de barracão de obra, mas, na verdade, ali é, inclusive, uma parte, um refeitório, onde as famílias, elas têm as suas... Bom, então, o que é importante é todo o processo de construção dessa proposta com a comunidade indígena. Desde o início, houve um processo de participação muito grande da comunidade. Eles não tinham água tratada, eles usavam um antigo poço, que inclusive estava desativado, a própria comunidade foi lá e ativou o poço. E quando nós começamos a dialogar com a comunidade, que a gente precisaria levar água tratada para eles, e lógico que isso geraria algum tipo de tarifa, ainda que social, houve parte da comunidade que não queria de forma nenhuma aceitar a instalação da rede de água tratada, e nós tivemos que chamar a FUNAI, o Conselho de Saúde Indígena, o Conselho de Direitos Humanos, porque parte da comunidade queria a água e parte da comunidade não permitia que entrasse a água tratada dentro da comunidade. Inclusive, isso antecedeu a nossa proposta no PNHR. E aí nós fizemos uma reunião com a comunidade e nós explicamos muito que seria impossível fazer um projeto de casa se não existisse água, que jamais nós poderíamos oferecer uma solução de habitabilidade sem a água. E ainda assim, alguns líderes da comunidade eram extremamente resistentes, então nós chamamos todos esses conselhos e fizemos uma grande reunião na comunidade e levamos em votação, apresentamos a proposta que nós íamos pleitear o projeto no PNHR, mas que se a comunidade não aceitasse
que fosse instalado rede de água tratada dentro daquela comunidade, nós encerraríamos ali, porque não teria como. E graças a Deus, com a ajuda de todos esses conselhos, foi aprovado, e foi o primeiro passo onde já mostrou a interação da comunidade com o programa. Depois disso, um trabalho também que foi feito, porque lá algumas famílias trabalhavam ainda que precariamente uma horta. E o grande medo deles era a questão desta água para a horta. Então, foi feito um trabalho de parceria com a concessionária de água daqui, foi colocado um medidor, esse medidor funcionou durante 3 meses, para saber quanto de água se gastava lá. E nessa média, só passou a ser cobrado o excesso, para que eles tivessem respeito pela água. Então, essa comunidade foi tomando consciência, né, da importância desse processo de saúde, de água, de energia. O programa foi selecionado e passou, então, a se construir essa parceria, onde eles concordaram de trabalhar na própria obra, aqueles que quisessem. E, voltando, então, pode passar o próximo slide. E aí, nesse sentido, foi que a gente, então, fez uma parceria com a FUNSAT, que é a Fundação de Trabalho, contratamos instrutores, coordenador de obra, então, eles têm aula de a parte elétrica, hidráulica, pedreiro propriamente dito, de tudo. Aí a parte de pedreiro entra assentamento de piso, pintura, todas as etapas de uma obra, a comunidade é treinada, mas não bastava só isso, porque a gente teria que ter como dar qualificação, sustentabilidade para isso. Então, o município ele tem um programa chamado PROINC, onde as famílias elas recebem um salário mínimo, uma cesta básica e uma refeição todos os dias. Então, foi feito esse que eu chamei de barracão de obra, e as famílias da comunidade que quiseram aprender, entrar nesse ofício, entraram, foram qualificadas e foram recebendo todo esse treinamento e essa sustentabilidade também para poder trabalhar na obra. Eu acho que essa obra vai fazer 2 anos agora, no final de agosto, e a mudança que teve dentro daquela comunidade foi enorme, inclusive metade das famílias que entraram para esse programa de qualificação, elas já se desligaram do programa e foram substituídas por outras famílias do bairro, principalmente. Por que elas se desligaram? Porque elas já estão conseguindo emprego no mercado formal. Isso, para nós, é uma satisfação saber que a gente está conseguindo gerar sustentabilidade para aquela comunidade. Um outro ponto, pode passar o outro slide, um outro ponto que é muito importante é que exatamente por ser famílias, elas morarem em área rural e serem indígenas, a gente procurou respeitar muito a vocação de cada família. Então, as famílias que se identificavam mais com a terra e mantinham mais aquela característica rural, foi trabalhado muito forte a produção de hortaliças. Não só hortaliças, como também nós temos lá um viveiro para piscicultura, galinhas, a parte também de flores, legumes. Então, essa mais que a gente está tudo chamando de horta. Então, nós fizemos parceria com a Universidade Federal também, obviamente voltado para a agricultura familiar. E hoje, nós temos pelo menos 30 famílias que trabalham na horta. 4 famílias trabalham exatamente com essa parte de plantas, 10 famílias com piscicultura e 8 famílias com criação de galinha. E o interessante também é que 10% do que é produzido lá
fica para a própria comunidade como doação, independente se ele trabalha na horta ou não. Tá? Então, pode passar o slide. São algumas fotos da horta, né, onde que ela é plantada, foi feita uma estufa. Esses produtos, eles são todos comercializados. O próprio município, ele tem um ônibus que viaja os bairros vendendo as hortas. E para vocês, as verduras, para vocês terem ideia do grau de maturidade que essa comunidade atingiu, eles já conseguiram comprar um ônibus, porque a comunidade pretende ter o seu próprio ônibus. Então, eles conseguiram comprar o ônibus. Pode passar o próximo slide. Pode passar o próximo. E esse ônibus ainda precisa ser reformado para gerar essa venda. Outra vertente do programa é o projeto social. Nesse projeto social, as famílias estão sendo qualificadas e nós procuramos sempre estimular exatamente que eles mantenham as suas raízes, a sua cultura, o próprio formato de você negociar. Quando eu digo negociar, é o diálogo. Existe um respeito muito grande pelo líder da comunidade, que é o cacique, pelo vice-líder. Sempre que se vai tomar uma decisão, sempre você tem o cacique presente, o vice-cacique, as lideranças da comunidade. Isso sempre é negociado com essas lideranças. Pode passar algum outro slide. Então, aqui eu vou mostrar um pouco os valores de recursos que estão sendo aportados e que grande parte está ficando na comunidade. Então, nós tivemos aí o aporte de recursos do governo federal, que é a parte que é utilizada para aquisição do material propriamente dito, uma contrapartida pequena do Estado para a obra, mas a grande contrapartida do Estado está na parte de qualificação profissional. O município entra também nessa parceria com um valor para pagar as famílias, que faz parte o salário propriamente dito, que é um salário mínimo, os recursos da cesta, que todas as famílias que são do PROINC, que trabalham na obra, recebem a cesta, e o almoço também. Então, imagina, assim, do ponto de vista de volume de recursos, quase que o mesmo volume necessário para fazer a obra em si de material, ela está sendo aplicada dentro da comunidade. Então, a mudança que a gente vê hoje dentro da comunidade é enorme, né? Desde internet, como é que eles já estão interagindo com a internet, veículo, a vestimenta, assim, o crescimento dessa comunidade foi muito grande. Então, para nós é uma satisfação, porque quando a gente soma o total de recursos, quanto é que está custando cada casa do ponto de vista de investimento total, quando você soma o estadual, federal, municipal, esta unidade, ela não está saindo mais barato do que se eu contratasse uma empresa e fosse lá e construísse a casa e entregasse a chave para essas famílias. Mas a opção de aportar esses recursos foi para que a gente conseguisse realmente produzir uma unidade habitacional, mas sair de lá e deixar uma comunidade capaz de se sustentar. E é o que nós estamos vendo, né? Então, os investimentos, eles tiveram essa preocupação muito de gerar condição de sustentabilidade para essa comunidade, além da participação comunitária, porque todos os pontos são discutidos com a comunidade. Para você ter ideia, por exemplo, nós já estamos na fase de pintura. Para decidir como é que seria a pintura das casas, isso foi discutido com a comunidade. Hoje eles, então, estão produzindo,
O trabalho social também está qualificando as mulheres para trabalhos artesanais, e nós vamos, inclusive, requalificar a OCA, que foi construída lá em 2002, para que futuramente ali, exatamente pelas características, seja um ponto de venda e de visita que vai gerar renda para tudo aquilo que é produzido na própria comunidade. Então, assim, a apresentação era essa. Na verdade, isso é uma experiência, é um projeto ainda que pontual, mas ele tem o objetivo exatamente de mostrar se a gente vai conseguir atingir o objetivo, que é qualificar essa mão de obra. Porque é uma população extremamente vulnerável e que não tinha qualificação. Então, se nós fizéssemos só a casa, pela situação que eles estão, a gente ia sair de lá e a gente achava que isso não ia se sustentar, né? Então, esse projeto de autoconstrução, desta forma, para comunidades extremamente frágeis, a gente vê como uma alternativa que possa ser replicada posteriormente. Hoje o Estado também tem um programa de autoconstrução, que a gente chama de lote urbanizado, onde as famílias constroem a sua própria casa, mas ela tem uma vertente diferente dessa, porque as famílias que entram nesse outro programa são famílias que já têm uma condição. Então, elas não têm todo esse outro apoio de salário para trabalhar durante a obra, porque são famílias que já pressupõem uma certa sustentabilidade, que é diferente dessas. Então, essa está sendo a nossa experiência, e eu fico muito grata de saber que é uma experiência, mas é uma experiência que tem aí a participação de todos os níveis, do nível governo federal, do governo estadual, do governo municipal e das próprias famílias. Então, eu agradeço aí e me coloco à disposição para qualquer dúvidas que ainda tenham ficado. Obrigado, Maria do Carmo, pela apresentação desse exemplo muito concreto, né, que a gente viu. A gente pode ver, inclusive, o que é um assentamento precário, como a gente ouviu na apresentação da Alessandra, real, numa zona periurbana da cidade, né? Por mais que sejam indígenas que você trate ali nesse exemplo concreto, eu acho que ele traz uma questão da imigração, né, dentro do Estado, da migração do campo para a cidade, que é uma questão que a gente pode se relacionar com qualquer grande cidade brasileira. Então, vou passar agora para a nossa última apresentação. Vou pedir, infelizmente, pelo adiantado da hora, para a Margarete tentar ser um pouco breve. Infelizmente, quem vem por último acaba sendo penalizado por isso. Mas acho que é fundamental para a gente fechar esse ciclo agora, saindo de uma zona periurbana da cidade para uma zona central da maior metrópole da América Latina, ou da América do Sul, pelo menos, na cidade de São Paulo. Então, por favor, Margarete. Oi, saudação a todos e a todas, agradecer aqui o convite, a Geisê, e vou tentar ser breve aqui na apresentação pelo adiantado da hora. Hoje eu estou no Polis, mas essa apresentação que eu estou fazendo aqui é um projeto que ocorreu entre 2001 e 2004, aqui na capital de São Paulo, e o programa Ação Centro, e aí você pode passar o próximo slide, ele é um programa mais amplo do governo municipal, que abrangia 2 distritos aqui da área central de São Paulo, que é o distrito da Sé e República. Pode passar. E o programa Morar no Centro, que era um dos componentes do programa, abrangia 13 distritos. Então, o programa que foi financiado pelo Banco Interamericano, e aí, a pedido até da GIZ, né, a gente trouxe esse programa aqui, que era um programa que tinha o financiamento de uma agência internacional, né, com uma gestão municipal, com recursos de programas federais
que existiam na época e uma relação com alguns programas do governo do Estado, ou seja, era um arranjo interfederativo, mas que não era diferente do que foi apresentado anteriormente, não era um programa federal que tinha uma execução municipal. Ele foi um programa que foi sendo articulado com os diversos agentes federativos. Pode passar, Daniel, por favor. Então, aí um mapinha dos 13 distritos, e aqui no centro, os 2 distritos que eram objeto do financiamento. Pode passar? E aí o quadro que nós tínhamos à época era que a área central tinha uma concentração de emprego, né, uma ampla infraestrutura, o que é muito característico das capitais brasileiras. Na época, um esvaziamento populacional, hoje esse esvaziamento diminuiu, uma presença muito grande de moradias alugadas, o que ainda permanece hoje, um elevado número de prédios vazios e subutilizados, e esse era o coração do programa, ou seja, ao invés de a gente criar novos territórios periféricos e criar moradia longe do emprego das pessoas, a ideia era utilização dos prédios vazios e subutilizados na área central, né? Atendimento da população que vivia precariamente e vive ainda precariamente em cortiços e habitações precárias, e um dado que ainda também permanece é o percentual elevado de mulheres chefes de família. Pode passar. E o programa Ação Centro, portanto, era um programa que se pretendia intersecretarial, ou seja, o programa ele atuava com diversas secretarias, tendo a coordenação da IMURB, e ela tinha algumas diretrizes por cada secretaria. Então, envolvia a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Habitação, que é esse objeto que eu vou mostrar hoje, não daria tempo de mostrar todo o programa, pode passar. E é importante dizer que o programa habitacional, ele tinha vários componentes de atendimento habitacional, a Secretaria de Assistência Social na busca de geração de trabalho e renda, e de cultura, porque os centros metropolitanos também concentram um grande patrimônio cultural. Pode passar, Daniel. E aí mostrar um pouco o arranjo de financiamento, né? Então, como eu disse anteriormente, havia um financiamento do Banco Interamericano de 100 milhões e 67,4 milhões em contrapartida, né? Esse financiamento começou a ser negociado na gestão municipal do Paulo Maluf, passou pela gestão municipal do governo Pita e foi só implementado na gestão municipal, implementado, né, na gestão da Marta Suplicy. Isso para mostrar um pouco que esses programas, eles têm uma burocracia e uma exigência de gestão municipal que é muito grande. Então, importante dizer que as capitais metropolitanas acho que conseguem gerir um programa como esse, mas não é um programa para quem tem baixa institucionalidade, vamos dizer assim, né? E aí, e exige também uma contrapartida, o que também precisa ter orçamento municipal, né? E os recursos estaduais aqui colocados, eles não fazem parte da contrapartida municipal, para ficar bem clara. Ele é só uma articulação de recursos dentro de programas que eram convergentes à proposta municipal à época. E, como eu disse, eles foram viabilizados também porque havia muitos programas federais que possibilitaram essa articulação de programas com recursos de orçamento municipal, com orçamentos a fundo perdido, que a gente chama aqui, ou seja, recursos subsidiados do governo federal. Pode passar. E aí, aqui é só uma planilha para mostrar como é complexo, né, a montagem, e também que havia muitos componentes. Pode passar. E aí, mostrar que o componente habitação, ele era 14,96%, ou seja, 15%
de todo esse montante que foi solicitado. Quando eu mostrar daqui para frente, a solução desse programa para o orçamento de empréstimo. E, de novo, porque toda essa habilitou essa execução. Pode passar, né? Os objetivos do programa era atender, melhorar as condições do bairro central, como eu disse, usar esses imóveis subutilizados que existiam, incentivar a diversidade, a ocupação diversa, tanto de tipologias quanto de diversidade social, né? Pode passar. Então, nós tínhamos aqui 2 programas importantes, esse de reaproveitamento parque já edificado, ou seja, de prédios que estavam vazios e subutilizados ou que tinham perdido sua função social, e um programa muito parecido com esse que foi apresentado no programa de bairros aí pelo programa alemão, que é um programa de reabilitação de perímetros. Claro, entre os perímetros todos que foram projetados, só um deles foi implementado, mas a ideia era justamente trabalhar perímetros de bairros, e aí trabalhar sempre com a participação da população e integrando diversas áreas, né? Saúde, educação, habitação, melhorias urbanas, para melhorar e qualificar esse bairro. Pode passar, né? E esse programa mostrou diversas características, né? Então, a gente tinha um programa de arrendamento residencial, que, à época, atendia famílias de 3 a 6, né? Um programa de locação social, que atendia famílias abaixo de 3 salários mínimos, era totalmente financiado, e uma carta de crédito municipal, que atendia de 3 a 10 salários mínimos. A carta de crédito era uma carta que dava um crédito para a família para procurar o imóvel dentro do parque existente de imóveis oferecidos pelo mercado, né? Ou seja, famílias que têm capacidade de endividamento. E um programa de moradia transitória para famílias que estavam em extrema vulnerabilidade, e pode passar, e o programa de perímetro do PRI, que é esse programa de perímetro de requalificação. Aqui, os locais onde esses imóveis, né, essas recuperações, reabilitações de imóveis foram realizadas, e aqui o nome dos projetos. Pode passar. E aí nós vamos ter diversas fotos, pode ir passando as fotos, para mostrar um pouco qual era a característica desses imóveis, né? Todos eles estavam abandonados, foram recuperados. Esse programa de locação ainda tem alguns imóveis que estão sendo reabilitados até hoje, nas diversas gestões municipais. É um remanescente do programa, né? Não, o programa de locação social não existe mais. Aí, então, desde territórios maiores até prédios que foram reabilitados. Eu acho que pode continuar passando, com diversas características de tipologia. Pode passar. A moradia transitória ainda existe, o programa. Alguns programas permanecem, porque, olha, e aí nós temos aqui o resultado, são 3.000 unidades habitacionais, nos diversos programas que foram propostos, aí só uma tabela para ilustrar, pode passar. E voltar a reforçar, então, que nós temos aqui, isso é uma coisa muito importante. Como também foi levantado pela Alessandra, é importante dizer que a gente tem aqui atribuições federativas diversas, né? E a atribuição do uso do solo é uma atribuição municipal. Então, a legislação de uso e ocupação do solo é municipal. E é importante que o município tenha instrumentos
que possibilitem o acesso à população de menor renda aos territórios mais bem infraestruturados. Então, no caso aqui, eu coloquei esse mapa para mostrar os perímetros de reabilitação integrada que coincidiam com as zonas especiais de interesse social. O que são as zonas especiais? Elas são zonas, territórios destinados à produção de habitação para pode passar a gente fazer essa articulação do que é a política urbana e a política habitacional, que isso é muito importante e a gente tem batalhado aqui no Brasil para que isso se torne uma realidade, né? Aqui o trabalho do perímetro integrado, não vou entrar em detalhes, mas como eu disse, é muito parecido com a experiência alemã. Pode passar. Aqui os instrumentos do Estatuto que permitem o melhor acesso ao solo urbanizado, e os dois últimos slides que vão ser mostrados agora são dos financiamentos existentes à época. Eles não existem mais, então, para mostrar que havia um cardápio que era de provisão habitacional, de produção de moradia, de melhoria habitacional, de urbanização de territórios, ou seja, esse cardápio de programas federais possibilitou que, com 15% do financiamento do Banco Interamericano, se produzisse as 3.000 unidades. Eu acho que aqui eu encerro, acho que tem só mais um slide com esse quadro dos programas habitacionais, e eu encerro minha apresentação e agradeço e fico à disposição aqui para o diálogo. Muito obrigada, viu? Tentei ser o mais rápido possível. Foi ótimo, Margarete, muito obrigado. O último acaba sendo penalizado.